É a tua chance. Você sabe que tem o que é necessário para se aventurar na masmorra do destino. Ou seria da destruição? Dungeon of Doom, em inglês. E você sabe dos riscos. Afinal, você tem apenas uma vida e a masmorra se apresenta diferente para cada aventureiro que se arrisca a desafiá-la em busca do lendário amuleto de Endor. Sim, parece com um dos jogos que você jogou ontem, ou até mesmo minutos atrás. Mas esse tipo de aventura eletrônica começa muito antes, com uma exploração em texto de uma caverna colossal. Colossal Adventure Cave, o inglês para Aventura Colossal na Caverna ou apenas Adventure, é um jogo de texto que criou toda uma geração de entretenimento eletrônico. Adventure foi tão icônico que a indústria criou e nomeou uma classificação de jogos em sua homenagem. Mas os jogos considerados de aventura, aqueles que tinham gráficos eram chamados de aventura gráfica. Eles apresentavam sempre a mesma estrutura, mudando a história apenas de acordo com as ações do jogador, e apresentando o mundo por meio de descrições textuais. Apesar de serem interessantes, apenas uma jogada concluída com sucesso já era o suficiente para que um título nesse estilo fosse abandonado, mas uma dupla de jovens programadores no início da década de 80 decidiu inovar. Eu sou o Rodrigo de Godoy Domingues, essa é a Game Genesis Memento, que relembra e recomenda jogos antigos que saíram há mais de 9 anos da data de produção desse vídeo. E nesse episódio, conheça Rogue e saiba como as inovações apresentadas por esse icônico jogo perduram até hoje e definiram todo um estilo denominado roguelike. As limitações tecnológicas no início da década de 80 influenciavam diretamente nas produções de entretenimento eletrônico. Os jogos tinham gráficos muito simples. Isso quando tinham gráficos. Estou falando de uma época antes do Atari 2600, videogame icônico que conhecemos aqui no Brasil. A maioria dos jogos eram de arcade ou de fliperama, e já havia a versão doméstica do Pong, ou telejogo. Mas o que estava fazendo barulho mesmo eram os jogos de aventura iniciados pelo já mencionado Adventure. Mas esses jogos se consumiam rapidamente, pois a história e a disposição do mundo eram sempre as mesmas. Numa tentativa de criar algo diferente, Michael Toy e Glenn Wichman, estudantes da Universidade da Califórnia no campus de Santa Cruz, se desafiavam para criar jogos. Toy estava interessado em ciência da computação, enquanto que Wichman havia ingressado com o intuito de seguir carreira como projetista de jogos. Eles eram o John Romero e o John Carmack da época. Inspirados no RPG Dungeons & Dragons, inicialmente com o intuito de criar um adventure nesse tema, os desafios que um sugeria ao outro fizeram com que eles criassem algo diferente, explorando principalmente um recurso tecnológico inovador para a época. Hoje em dia, para programadores ou até mesmo web designers, colocar um texto em uma área específica da tela é uma tarefa bastante trivial, mas em 1980 isso era uma tarefa bem difícil. Mas um conjunto de rotinas chamada Curses tornou essa tarefa tão trivial quanto é hoje, e Toy aproveitou a oportunidade. Usando uma interface textual, representando paredes, inimigos e até o próprio jogador, a dupla criou um mecanismo que gerasse o mundo através de funções matemáticas, a partir de um dado que é conhecido como semente, um número inteiro que, se escolhido ao acaso, garante que nenhuma partida do jogo seja igual à anterior. Nasce assim o primeiro dos elementos que definiriam jogos chamados roguelike, a geração procedimental das fases. Mas ainda havia um problema. Ao usar pontos de retorno quando se gravava o jogo, o tradicional save game, a experiência se mostrava entediante com o tempo. E pensando nisso, eles decidiram implementar o segundo elemento característico do roguelike, denominado atualmente de Permadeath. Permadeath é um recurso que indica a morte permanente, ou seja, uma vez que o personagem do jogador morre, o arquivo em que o jogo estava salvo, para permitir que ele seja continuado em um momento posterior, aquele arquivo é apagado. Assim, o jogador deverá começar o jogo novamente do início, mas a geração aleatória do mundo garante que ele será um jogo completamente diferente do jogado anteriormente. Mesmo que a mecânica ou as formas de interação e até mesmo o objetivo sejam os mesmos. A interface de Rogue é textual. O jogador é representado pelo ícone de uma carinha sorridente.
enquanto que os oponentes são apresentados como letras. As paredes são linhas duplas contínuas e os corredores são quadriculados. Portas são representadas por linhas duplas ortogonais às paredes. E para conhecer os controles, basta apertar F1. O jogador possui algumas características que o definem. O nome é perguntado logo no início do jogo. Segue então, na parte de baixo da tela, o conjunto de atributos como nível de experiência, pontos de vida, força, quanto de ouro foi recuperado e a classe da armadura. E há também um outro atributo que indica a classe ou ocupação do personagem. Esse não vamos mostrar não, deixemos que vocês descubram jogando. Sim, eu sei, os gráficos não são aquela belezura de saltar com os olhos, como os jogos de hoje em dia, mas nem teria como ser quando o Rogue foi lançado. Mas se não fosse o Rogue, não teríamos jogos como Diablo, Torchlight, FTL, Spelunk, Don't Starve e tantos outros que se enquadram no que é denominado jogos roguelike. Rogue pode não parecer divertido à primeira vista, mas duvido que se você começar, vai querer parar. Sua diversão não está nos gráficos, e isso indica que apesar de ajudarem, não são os gráficos que fazem o jogo. Existe uma versão do Rogue disponível na Steam, mas existe uma forma de você jogar gratuitamente no seu browser. Basta visitar o Internet Archive e procurar por Rogue. Para saber mais sobre o roguelike, basta buscar na internet, mas o apanhado de artigos publicados no fanzine @play, editorado por John Harris e lançado como livro chamado Exploring Roguelike Games, irá te dar muito mais informações. Eu sou o Rodrigo de Godoy Domingues, essa é a GameGeses Memento, uma das produções do projeto GameGeses, com um episódio novo todas as quintas. E fique ligado, pois toda quarta-feira tem um episódio novo da GameGeses Dixit, onde apresentamos jogos com até 9 anos da data de produção do vídeo. Estamos nos aventurando nas mais sombrias masmorras para garantir que você possa continuar interagindo conosco no Twitter, verificar nossa produção em nossa página do Facebook, acompanhar nossas publicações, serviços e projetos em nosso portal, ver nosso trabalho no Instagram, todos eles GameGeses. Quanto mais gente nos acompanhando, mais incentivados ficamos para produzir para vocês. Então espalhem a notícia e joguemos. Até lá!